Todos nós sonhamos com a liberdade financeira e um dos ativos que pode nos trazer essa liberdade financeira são os fundos imobiliários. E nesse vídeo eu fiz uma carteira como exemplo e eu vou te mostrar. Essa carteira tem 6 fundos imobiliários, 2 do tipo papel e 4 do tipo tijolo, sendo 2 de logística e 2 de laje. E através dessa carteira, que serve como exemplo, a gente pode ter uma base de quanto a gente precisa investir em fundos imobiliários para receber R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Essa carteira não é uma recomendação de compra, eu selecionei alguns ativos para compor essa carteira com foco, determinação e disciplina, todos os meses aportando, o nosso patrimônio vai evoluindo, cada vez mais a gente vai recebendo mais dividendos, vai reinvestindo os dividendos, comprando mais cotas de fundos imobiliários, e quando a gente perceber, a gente já vai estar bem próximo da nossa meta de receber R$ 1.000 de dividendos todos os meses com fundos imobiliários. É só saber o caminho que nos leva até lá, saber onde a gente quer chegar, colocar metas, ser resiliente, ter disciplina, que a gente consegue. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Se você estiver gostando desse conteúdo no decorrer do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui. E o primeiro fundo imobiliário da lista que eu estou utilizando como exemplo na nossa carteira de investimentos é o BRCO11. Ele é um fundo imobiliário de logística do tipo tijolo. O valor da cotação desse fundo imobiliário é R$ 117,25. Hoje esse fundo está custando esse valor na data da gravação desse vídeo. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 7,59% de dividend yield, está com 3% de desconto, está com preço sobre valor patrimonial de 0,97, tem uma ótima liquidez. E nos últimos 12 meses, o fundo apresentou uma valorização de mais de 18%. Esse fundo imobiliário possui mais de 110 mil cotistas. O valor patrimonial por cota do fundo imobiliário é de R$ 120,28 e o valor patrimonial é de quase 2 bilhões. E o fundo possui uma boa distribuição geográfica. Os ativos do fundo estão em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gente pode perceber que em São Paulo é o local onde o fundo tem mais ativos. São 7 ativos e eu acho bem positivo e bem estratégico a maior parte dos ativos estar concentrado em São Paulo. E a gente pode perceber uma distribuição bem resiliente de dividendos desse fundo imobiliário. São dividendos com valores bem constantes, eu gosto disso. Eu não gosto de dividendos que oscilam muito de valor. E esse fundo imobiliário, ele entrega dividendos com valores bem previsíveis. E nos últimos 12 meses ele entregou R$ 8,85 de dividendo por cota, que representam um dividend yield de 7,59%. E para receber uma renda passiva de R$ 1.000 por mês com essa carteira de fundos imobiliários que eu vou usar como exemplo, com esses 6 fundos imobiliários, nós precisamos receber de cada um aproximadamente R$ 167. A base desse cálculo é a média de dividendos pagos nos últimos 12 meses e o valor que nós vamos precisar investir para receber esses R$ 167 do BRCO11 é de R$ 29.375,64. Ao todo, nós vamos acumular 252 cotas. Então, o primeiro ativo que vai compor a nossa carteira, esse fundo imobiliário do tipo tijolo de logística, é o BRCO11. Nós vamos investir R$ 29.375,64. Vamos comprar 252 cotas e vamos ter um rendimento mensal de R$ 167,58 por mês. E o próximo ativo da nossa carteira é outro fundo imobiliário do tipo tijolo de logística, é o VILG11. O valor da cotação no dia de hoje é de R$ 107,04. Nos últimos 12 meses, ele entregou 7,70% de dividend yield, está com 4% de desconto em relação ao valor patrimonial da cota, está com preço sobre valor patrimonial de 0,96. Ele tem uma ótima liquidez e apresentou uma valorização de mais de
6% nos últimos 12 meses. O fundo possui um valor patrimonial de quase 2 bilhões de reais. Ele tem mais de 156 mil cotistas, é bastante cotistas. O valor patrimonial da cota é de R$ 111,69 e o último rendimento foi de 70 centavos por cota. O fundo possui uma ótima distribuição geográfica. O fundo tem ativos em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro, sendo que a maior concentração dos imóveis do fundo está em Minas Gerais e São Paulo. E nos últimos 12 meses o fundo entregou 7,41% de dividend yield, ou seja, R$ 8,22 por cota de forma anual. E para receber R$ 167 de rendimentos todos os meses do VILG11, nós vamos precisar investir R$ 27.084 e vamos comprar 244 cotas. E esse é o segundo fundo imobiliário da nossa carteira, outro fundo do tipo tijolo de logística. Nós vamos investir R$ 27.084. O valor mensal em rendimentos é de R$ 167,34 e nós vamos comprar 244 cotas. E o terceiro fundo imobiliário da nossa carteira é o CVBI11, é um fundo imobiliário do tipo papel. Eu gosto bastante desse fundo imobiliário, inclusive ele é um dos fundos mais antigos que eu tenho na minha carteira. No dia da gravação desse vídeo, cada cota do CVBI11 custa R$ 89,95. Ele está com um desconto de 5% em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, ele entregou 12,79% de dividend yield, tem uma boa liquidez e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 2,15%. O valor patrimonial desse fundo imobiliário é de 1 bilhão, o valor patrimonial por cota é de R$ 95,20 e ele possui 74 mil cotistas. O último rendimento desse fundo imobiliário foi de R$ 1,10. É um dividendo muito bom para um fundo imobiliário high grade. Está pagando mais do que muitos fundos imobiliários high yield. Então, por isso é bom a gente não analisar somente o dividend yield no momento do nosso investimento. A gente precisa analisar outros fatores além do dividend yield. E nos últimos 12 meses, o CVBI11 entregou 12,85% de dividend yield, ou seja, R$ 11,51 por cota. É bastante dividendos. E para receber R$ 167,85 de dividendos, nós vamos investir R$ 15.680 e vamos precisar comprar 175 cotas. A gente pode perceber que os fundos imobiliários do tipo papel, eles entregam rendimentos maiores, porém é fundamental a gente ter uma carteira de investimentos equilibrada e bem diversificada. E por falar em carteira de investimentos equilibrada, a gente pode também diversificar melhor esses valores. A gente pode distribuir o valor nos ativos de forma mais equilibrada. A gente pode aportar em mais fundos imobiliários, não precisa ser só 6. Esse é apenas um exemplo. Incluindo então o terceiro fundo imobiliário na nossa carteira, o CVBI11, a gente vai adquirir 175 cotas para receber R$ 167,85 por mês e o valor do investimento é de R$ 15.680. E o quarto fundo imobiliário é outro fundo imobiliário do tipo papel, é o CPTS11, é outro fundo imobiliário top, também tenho na minha carteira pessoal, é um dos fundos imobiliários mais antigos da minha carteira também, acho que eu invisto nesse fundo há mais de 5 anos, há uns 5 anos mais ou menos eu tenho esse fundo na minha carteira. O valor da cotação no dia de hoje é R$ 85,42, está com desconto de 4%, o preço sobre valor patrimonial é de 0,96 e o CPTS entregou nos últimos 12 meses 11,78% de dividend yield. Ele tem uma excelente liquidez, você pode comprar e vender na hora que você quiser sem problemas e nos últimos 12 meses apresentou uma valorização de quase 6%. CPTS é top, eu gosto muito desse fundo imobiliário. Inclusive tem vídeo sobre o CPTS 11 no meu canal, eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição do vídeo caso você queira ver. E o valor patrimonial
patrimonial do CPTS11 é de quase 3 bilhões de reais. É um fundo imobiliário bem grande, ele tem mais de 214 mil cotistas, é um fundo bem grande mesmo. O valor patrimonial da cota é de R$ 88,41 e o último rendimento foi de 85 centavos por cota. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 11,77% de dividend yield, representa R$ 10,03 de rendimentos por cota de forma anual. Para receber R$ 167,17 de forma mensal, com o CPTS11, nós vamos investir R$ 17.048 e vamos comprar 200 cotas. E a nossa carteira de investimentos está ficando dessa forma, com 2 fundos imobiliários de logística e 2 fundos imobiliários do tipo papel. E agora nós vamos incluir mais 2 fundos imobiliários do tipo tijolo de lajes corporativas. E o quinto fundo imobiliário da nossa carteira é o JSRE11. Na verdade, ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Ele pode alocar seus recursos em imóveis, cotas de outros fundos imobiliários e também em CRIs. Hoje, na data da gravação desse vídeo, cada cota desse fundo imobiliário custa R$ 80,36. Apresentou uma valorização nos últimos 12 meses de 14%. Está com um dividend yield de 7,18% nos últimos 12 meses. Está com um bom desconto de 29%. Tem uma ótima liquidez diária. E por que esse fundo imobiliário está com tanto desconto? É porque ele tem uma vacância, ele tem 8% de vacância. Porém, se o fundo não tivesse vacância, a gente jamais conseguiria pagar nesse fundo imobiliário esse preço. Então, ele é um fundo imobiliário que assim que essa vacância for extinta, assim que os imóveis for 100% alugados, a receita do fundo vai aumentar, os rendimentos do fundo vai aumentar e a cota também irá ter uma valorização. Esse fundo é um fundo imobiliário bem grande, o valor patrimonial é de quase 2 bilhões e meio de reais, tem 92 mil cotistas e o último rendimento foi de 46 centavos. Não é um rendimento muito alto, a vacância e o rendimento baixo já está precificado no valor da cota no mercado secundário. Então é por isso que nós conseguimos comprar um fundo imobiliário como esse, bem mais barato do que ele vale. A concentração dos imóveis do fundo está praticamente em São Paulo, são 6 ativos em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Então os imóveis estão concentrados em um local bem estratégico, que é São Paulo. Esse é um ponto bem positivo. E nos últimos 12 meses, o fundo entregou 7,19% de dividend yield, e isso significa que o fundo distribuiu R$ 5,73 por cota de forma anual. E para receber R$ 167,52 desse fundo imobiliário de forma mensal, nós vamos precisar comprar 349 cotas e o valor do investimento é de R$ 27.815,30. E agora a nossa carteira de fundos imobiliários já está quase completa, está faltando apenas um ativo. Já incluímos na nossa carteira o BRCO11, VILG11, CVBI11, CPTS11 e JSRE11. E o sexto fundo imobiliário da nossa carteira é o BRCR11, é outro fundo imobiliário do tipo tijolo de laje corporativa. No dia da gravação desse vídeo, cada cota custa R$ 66,49. Ele entregou nos últimos 12 meses 8,42% de dividend yield, está com desconto bem grande, está com preço sobre valor patrimonial de 0,67. Nós já vamos entender os motivos. Ele tem uma boa liquidez e apresentou uma valorização de quase 19% nos últimos 12 meses. Imagina quem comprou o fundo quando
estava R$ 52, eu vi o fundo bater R$ 50. Imagina quem adquiriu cotas desse fundo imobiliário quando ninguém queria, quando o fundo imobiliário estava lá no fundo do poço. Já está com uma rentabilidade bem alta. E o BRCR11 é um fundo imobiliário bem grande, de mais de 2,5 bilhões de reais, em 156 mil cotistas, é bastante cotistas. Ele está com 21% de vacância, quase 22%. E essa vacância está precificada no valor atual da cota no mercado secundário. Então é por isso que ele está com todo esse desconto, que ele tem uma vacância de quase 22%. O valor patrimonial da cota desse fundo imobiliário é de R$ 98,71. O último rendimento foi de 45 centavos. Em relação a essa vacância, assim que os imóveis forem sendo ocupados, a vacância vai diminuir, a receita do fundo vai aumentar, os cotistas receberão mais retorno em rendimentos e, consequentemente, o valor da cota no mercado secundário também irá aumentar. E o fundo tem uma distribuição geográfica bem estratégica, veja que 11 dos imóveis do fundo estão localizados em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. E o dividend yield entregue nos últimos 12 meses foi de 8,40%, um retorno de R$ 5,61 de rendimento por cota de forma anual. E para receber de forma mensal com BRCR11 R$ 167,36, o valor do investimento será de R$ 23.910,82 e nós vamos comprar 358 cotas. E dessa forma ficou a nossa carteira utilizada como exemplo: 6 fundos imobiliários, 4 fundos do tipo tijolo e 2 fundos do tipo papel high grade. Com esse valor investido em cada fundo imobiliário, nós vamos receber R$ 1.004 por mês de renda passiva. A base desse cálculo foi a média dos rendimentos dos últimos 12 meses. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima!